De todos os contos de mistério e intriga que a história trouxe, nenhum captura mais a imaginação do que as histórias de tesouros da vida real que foram perdidos ao longo dos tempos. Hoje, os vários destinos desses itens desaparecidos apresentam uma riqueza de oportunidades aos aventureiros, pela busca de tais tesouros. Do velho oeste americano e os castelos da Inglaterra, aos templos astecas e os reinos sagrados da Ásia. Mesmo quando você cruza o Oceano Atlântico em seu avião particular, você pode estar voando acima do local onde um naufrágio pós-colonial no valor de milhões está escondido no fundo do mar. A recente descoberta do Viking Gold na Dinamarca prova que a vida real pode ser tão emocionante quanto qualquer um dos filmes de Indiana Jones, com séculos de fortunas escondidas ainda esperando para serem descobertas. A frota de tesouro espanhola, valor estimado hoje, $100 milhões. Número de anos perdidos, 301. Se você visitar Vero Beach na Flórida e encontrar um aglomerado de pontos brilhantes na costa, não se apresse em descartá-los, sem antes examinar cuidadosamente do que se trata. Você pode estar recebendo um presente generoso do oceano na forma de artefatos perdidos de uma frota do Tesouro de 1715. Esta região é conhecida como a Costa do Tesouro, assim chamada pelas preciosas relíquias de 11 navios afundados, que continuam em parte desaparecidos. De fato, $175 milhões do tesouro foram encontrados até o momento. A descoberta mais recente aconteceu no ano passado, quando mergulhadores encontraram 350 moedas de ouro no valor de $4,5 milhões nas águas do Atlântico. A história desta calamidade remonta a meados do século XVI, a meados do século XVIII, uma época de tarifas marítimas, pirataria e domínio da Espanha no Novo Mundo. Frotas carregadas de tesouros frequentemente cruzavam os mares entre a Espanha e a América, e em julho de 1715, 12 desses navios partiram de Havana, Cuba, para a Espanha, transportando prata, ouro e pedras preciosas avaliadas em cerca de 14 milhões de pesos. Sua viagem os levou ao coração de um furacão feroz, onde as ondas imensas puxaram 11 navios para as profundezas do oceano, incluindo o Nuestra Senhora de la Regla e o Santa Cristo de San Ramón. Quase 1000 vidas foram perdidas, bem como uma quantidade considerável da carga. Embora a Espanha tenha conseguido recuperar 80% do tesouro perdido, o resto ainda está em aberto, pois 4 dos navios ainda não foram descobertos. O trem de ouro de Valbriches. Valor estimado, mais de $1 milhão, valor de hoje. Número de anos perdidos, 70. De todos os castelos para visitar na Polônia, há um em particular que está envolto em mais mistério do que os outros. Há rumores de que o majestoso castelo Xiás do século XIII em Wałbrzych, na Baixa Silésia, contém túneis subterrâneos que escondem um trem carregado de ouro nazista da Segunda Guerra Mundial. Tornou-se conhecido como Trem de Ouro de Wałbrzych. O Castelo Xiás é o terceiro maior castelo da Polônia, localizado em um majestoso penhasco rochoso ao lado do rio Pełczyca. Ao longo dos séculos, mudou de mãos muitas vezes. Em 1943, a Alemanha nazista iniciou o Projeto Riese, que previa a construção de 7 estruturas subterrâneas abaixo do castelo e das montanhas Zoll, como um quartel-general seguro para Hitler e seus oficiais. O sistema compreende vários túneis e eixos ferroviários, mas nenhum foi concluído devido à ocupação de Xiás pelo Exército Vermelho em 1945. Rumores sobre um trem carregado com 300 toneladas de ouro, obras de arte, joias e até partes da Câmara de Âmbar de São Petersburgo começaram a circular na década de 1970. Dizia-se que estava escondido em um poço subterrâneo perto do castelo. Essa primeira onda de boatos já havia despertado o interesse de garimpeiros amadores, mas foi só em agosto daquele ano que 2 indivíduos chamados Andreas Richter e Piotr Koper abordaram o governo polonês, com o objetivo de negociar uma taxa de descobridor de 10% em troca de revelar a localização exata do trem que eles alegaram ter identificado. Eles apoiaram sua afirmação com imagens de radar mostrando um eixo ferroviário e, de fato, o que poderia ser um trem. Desde então, a caça ao tesouro do Trem de Ouro ganhou força. Milhares de turistas e caçadores de tesouros visitam a região todos os anos na esperança de encontrar a carga. A tumba de Qin Shi Huang, valor estimado, desconhecido. Número de anos perdidos, mais de 3.000. O que começou como um dia comum na vida de um camponês, se transformou em uma das descobertas mais surpreendentes quando Yang Zifa, cavando em busca de água, tropeçou em uma estátua de terracota no topo de uma colina, perto da cidade de Xi'an, na China.
Outras escavações feitas por arqueólogos revelaram um mausoléu que continha um vasto exército de guerreiros de barro guardando um local ainda mais surpreendente: o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Pode soar como o começo de um filme de terror, mas é só até aí que essa história vai. Embora não haja medo de que os arqueólogos acidentalmente ressuscitem um imperador enfurecido dos mortos se continuarem cavando, alguns tesouros podem permanecer perdidos. Apenas 3 câmaras dentro da estrutura foram descobertas até agora, e é improvável que as picaretas cheguem à seção central do mausoléu onde o imperador está enterrado. O governo chinês pode não dar permissão para escavar a tumba por respeito, além do fato de que a tecnologia não é avançada o suficiente para ir tão fundo sem causar danos. Além disso, disse que rios venenosos de mercúrio circundam o túmulo do imperador. Qin Shi Huang ordenou a construção de um complexo túmulo luxuoso que se assemelha a uma cidade subterrânea. Quando ele morreu, seu corpo foi sepultado com suas infinitas riquezas ao seu lado. Ambos os conjuntos de tesouros permanecem confinados nas profundezas inexploradas da Terra. The Ember Room, a 8ª maravilha do mundo perdida. Valor estimado hoje, entre 142 milhões de dólares e 500 milhões de dólares. Número de anos perdidos: 71. A Sala de Âmbar começou a ser construída em 1701, quando o rei prussiano Frederico I encomendou uma sala no Palácio de Charlottenberg, na Prússia, para ser primorosamente dourada. O misterioso desaparecimento desta sala imperial começou em 1941, onde acabou nas mãos das forças alemãs durante a invasão da União Soviética conhecida como Operação Barbarossa. Apenas uma réplica do que já foi apelidado de 8ª maravilha do mundo está em seu lugar hoje, uma obra-prima de artesanato que levou mais de 6 anos para ser construída. O brilho cintilante de painéis, espelhos, folhas de ouro e mosaicos de joias do The Ember Room foi visto como uma das maiores maravilhas arquitetônicas de seu tempo. A Sala de Âmbar tornou-se parte do Palácio de Inverno em São Petersburgo em 1716, quando presenteada a Pedro o Grande, e mais tarde transferida para o Palácio de Catarina na vizinha Tsarskov Selo em 1755, a pedido de sua filha, a Imperatriz Elizabeth. Foi ampliado e reconstruído por mais de 10 anos, tornando-se um ornamento de 55 metros quadrados preenchido com mais de 6 toneladas de âmbar. Seu significado cultural e beleza premiada nunca passaram despercebidos, mesmo com a chegada das forças nazistas à União Soviética em 1941. Por ser considerado muito delicado e quebradiço para desmontar, os curadores do palácio esconderam os painéis sob vários materiais e revestimentos de papel de parede, mas não conseguiu salvá-lo. Em menos de 2 dias, os nazistas saquearam a Sala de Âmbar, encaixotaram os painéis e os transferiram para o castelo de Königsberg, agora Kaliningrado, e os exibiram. Em janeiro de 1943, Hitler deu ordens para que a Sala Âmbar fosse desmontada e enviada de volta à Alemanha. Em agosto do mesmo ano, bombas aliadas destruíram o castelo de Königsberg. Se a Sala Âmbar foi destruída no bombardeio ou realocada com sucesso a tempo pelas forças alemãs, é desconhecido até hoje. A especulação é que as seções estão escondidas em caixas em algum lugar da cidade de Kaliningrad, que os painéis da Sala de Âmbar voltaram para Berlim de trem secreto ou se perderam no mar. Outra teoria é que peças dele existem em todo o mundo, tendo sido vendidas por soldados alemães, após uma reivindicação em 1997, quando um painel original foi colocado à venda. Depois, há a ideia de que a réplica da Sala de Âmbar de Stalin foi saqueada, e a real que foi roubada e escondida pelas forças soviéticas está encaixotada em algum lugar da Rússia. É improvável que veremos este tesouro dourado original restabelecido em toda a sua glória novamente, seus painéis cintilantes talvez descansando na escuridão. Por enquanto, uma réplica está no Palácio de Catarina em São Petersburgo, na Rússia, construído em 2003 para seu aniversário de 300 anos. É um legado de um tesouro que já foi um presente, mas perdido para o destino e a gula da guerra. O tesouro perdido das cifras de Bialy. Valor estimado hoje, 66 milhões de dólares. Número de anos perdidos, 194. Um dos tesouros perdidos mais intrigantes envolve Thomas J. Bialy, um americano que na verdade deixou instruções para uma verdadeira caça ao tesouro. Mas as pistas são tão intrincadas que ninguém conseguiu localizar o local onde Bialy e seu companheiro esconderam seus saques.
De acordo com um folheto que circulou em 1885, Beale e alguns outros homens encontraram uma grande quantidade de ouro e prata enquanto mineravam nas montanhas rochosas na década de 1820. Eles levaram o tesouro para o condado de Bedford, onde enterraram suas riquezas recém-descobertas. Os homens queriam garantir que suas famílias tivessem uma boa apólice de seguro de vida quando morressem. Então Beale escreveu 3 notas criptografadas que davam pistas sobre a localização do tesouro, seu conteúdo e os nomes dos 30 parceiros. Ele os colocou em uma caixa que deixou com um amigo de confiança, o estalajadeiro local Robert Morris. Ele instruiu Morris a abrir a caixa se não voltasse de uma excursão em 10 anos, mas Beale nunca mais apareceu. 23 anos depois, Morris abriu a caixa e imediatamente tentou decifrar as cartas, sem sucesso. Até hoje, apenas o segundo criptograma que descreve o conteúdo do tesouro foi resolvido. Tesouro perdido do Rei John. Valor estimado: $70 milhões. Valor de hoje. Número de anos perdidos: 800. É outubro de 1216. O clima na Inglaterra é tempestuoso. Há doenças e fome. Os barões estão em revolta contra o Rei John, e o país foi devastado por seus soldados mercenários. No sudeste, o príncipe francês Louis invadiu e controla todos, exceto os castelos de Dover, Lincoln e Windsor. No norte, o rei escocês Alexandre II promete fidelidade a Louis. O rei John, já idoso e doente, marcha sobre a cidade de Lincoln para reforçar sua guarnição e punir aqueles que apoiam o príncipe Louis. Ninguém conseguia lembrar que uma conflagração tão grande já havia sido feita nesta parte do mundo em tão curto espaço de tempo, escreveu um cronista contemporâneo sobre a morte, tortura e caos que se seguiram. Claramente, no entanto, a vingança deu apetite ao rei John. Na noite de 9 de outubro, ele festejou com pêssegos e cidra nova, e foi quase imediatamente acometido por um ataque de desenteria severa. No dia 11 de outubro, ele partiu mais uma vez para Lincoln, atravessando o Ache, uma área de pântanos salgados, riachos profundos, areia movediça e marés imprevisíveis, onde caminhos poderiam aparecer e desaparecer sob a água com velocidade assustadora. Enquanto John atravessou com segurança seu trem de bagagem, de 3 quilômetros de comprimento e carregado de riquezas, não teve tanta sorte. O monge Ralph de Coggeshall escreveu sobre o desastre. Cavalos de carga e membros da casa do rei foram sugados para a areia movediça, onde o rio Elstree encontra o mar, porque eles partiram com muita pressa e descuidando do fato de que a maré não tinha retrocedido. O trem de bagagem do rei sucumbiu às profundezas traiçoeiras do Ache e foi perdido. Supostamente, carregava as joias da coroa e moedas de ouro para pagar os soldados de John, além de muita prata, relíquias sagradas, e a espada de Tristão, um dos cavaleiros arturianos. John morreu no dia 18 de outubro em Newark, e embora uma busca pelo tesouro perdido tenha sido realizada, ele nunca foi encontrado. A natureza da paisagem, com depósitos de lodo e pântanos de turfa, sugere que ela pode estar enterrada sob 6 metros de lama. Nos 700 anos seguintes, a vila de Sutton Bridge, em Lincolnshire, foi drenada, mas nenhum tesouro foi encontrado. Assim como a história chegou até os dias de hoje, quem sabe se durante estes 700 anos de lacuna, alguém não possa ter conseguido, com as ferramentas de sua própria época, encontrar o lugar certo do ocorrido e chegar até o tesouro afundado na lama? Eis um mistério. E você? Se tivesse condições e o interesse em encontrá-los, a qual desses tesouros buscaria? Escreve aqui nos comentários que nós queremos saber. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu precioso like. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio do Surreal.